Você vai e estuda durante toda a semana. E o Senhor vai falando com você. Amém? Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um privilégio estar aqui. Esse negócio dessa tecnologia e ajeita as coisas e tudo. Eu estava ali pensando, eu vou ficar lá no cantinho para fugir dessa luz vermelha. Aí vem um técnico e fala, pastor, o senhor fica bem na frente da cruz, que é para ficar, não sei porquê, mas ele disse que eu deveria ficar aqui. Mas eu quero, antes de pregar, Marcelo, vem cá, Marcelo. Antes de pregar, eu quero cantar uma canção. Rapaz, cantar depois de tudo que a gente ouviu aqui, esse povo com essa voz de arcanjo, adorando ao Senhor, é porque realmente eu quero compartilhar com você essa mensagem de esperança. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de quem? Que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
maravilhoso cantar a esperança. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer a equipe. Nós estamos hoje à noite somente com o culto online, né? Não temos o culto presencial, mas tem uma equipe preciosa aqui que está fazendo esse culto acontecer, né? O pessoal da técnica, o pessoal do louvor. Então, graças a Deus pela vida de vocês, pela dedicação de vocês, muito precioso. E até porque com vocês aqui eu tenho alguém para falar, né? Não fico olhando só para a câmera. Vocês deviam me ajudar, ficar alguém aqui assim para, né? Mas não. Gente, antes ainda de pregar, eu quero, não é lançar uma campanha. Presta atenção aqui, todo mundo comigo, porque o que eu vou falar agora é algo que eu considero muito importante. Todo mundo comigo? Amém. Eu não sei quantos sabem, mas alguns anos atrás alguém me falou, um pastor me falou, e eu tenho essa informação como verdadeira, que nos tempos bíblicos, quando um escriba, ele estava redigindo o livro sagrado, copiando o livro sagrado, quando ele se deparava com a palavra Senhor e a fé, o que é que ele fazia? Ele parava tudo, levantava, tomava um banho, trocava a roupa, botava uma roupa limpa, pegava uma caneta com tinta de ouro e escrevia o nome do Senhor. E ele pegava a caneta de novo e voltava a escrever. Quando ele se deparava de novo com o nome Senhor, ele parava tudo e tomava outro banho, colocava outra roupa limpa, pegava novamente a caneta de ouro e escrevia o nome Senhor. E eu fiquei pensando, por que isso? Respeito pelo nome do Senhor. A palavra Yahvé, no hebraico, ela não tem nenhuma vogal. Para quê? Para que eles não conseguissem pronunciar. Eles não conseguiam pronunciar o nome do Senhor. De tão santo, de tão sagrado que é. Algum tempo atrás eu preguei uma mensagem baseada naquele texto em que Davi está trazendo a arca do Senhor para Jerusalém e perde a sua vida porque a arca, ela pende, ele vai tentar segurar a arca e é fulminado no mesmo momento. Davi então se entristece muito e ele faz uma pergunta que eu acho tremenda. Ele diz assim: como eu vou conseguir trazer a arca do Senhor para Jerusalém? Ou seja, não dá para ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. E o que ele faz? Ele começa a fazer da maneira que Deus tinha falado que tinha que ser feito. Ele pega levitas, a arca não vem carregada por carro de boi, você não traz a presença do Senhor de qualquer jeito, então a arca não vinha carro de boi, ela vinha com os levitas, e a cada 6 passos, eles paravam e ofereciam sacrifícios ao Senhor. E eu fiquei imaginando, a cada 6 passos, daqui para a porta tem pelo menos 12 passos, então a gente faria sacrifício a cada 6 passos, pelo menos daqui para a porta, a gente faria 2 sacrifícios, a distância era muito maior. Eu não tenho a distância exata, mas eu sei que foram muitos e muitos e muitos sacrifícios. A cada 6 passos, eles paravam o cortejo e ofereciam um sacrifício ao Senhor. O nosso Deus é santo. Prestem atenção no que eu vou dizer, eu não estou iniciando uma campanha, eu estou dando voz a ela. Não fui eu quem iniciei essa campanha, mas eu vou dizer algo aqui hoje que eu sei que eu vou arrumar alguns inimigos. Talvez alguns até aqui dentro. Mas eu não vim para agradar todo mundo, eu quero agradar ao meu Senhor. Algum tempo atrás, eu falei que aqui na Igreja Nazarena em Piedade a gente não cantava aquela música, Raridade. É Anderson alguma coisa, não sei nem. Anderson Freire.
Raridade do Anderson Freire. Por que a gente não canta? A música é linda, lindíssima. Mas ela diz que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Eu não vou proclamar isso, querido. Porque se tem uma coisa que esconde a marca de Jesus que existe em você, é o pecado. Então aqui, a gente não canta essa música. O Senhor é santo. O nome do Senhor, ele tem de ser respeitado. A palavra diz que o nome do Senhor tem que ser santificado no meio do povo de Deus. Isso não é a mensagem ainda não, eu vou pregar daqui a pouco. Estou só me posicionando publicamente para o mundo todo saber qual é o meu posicionamento. Não combinei nem com a minha mulher isso. Ela está ouvindo lá agora pela primeira vez. O nome do Senhor é santo. Há alguns anos atrás, Xuxa prestou um desserviço. Ela prestou vários desserviços, mas ela prestou um, onde ela chamava Deus de o cara lá de cima. E tem uma geração que cresceu, eu sou um pouquinho antes da geração da Xuxa, mas tem uma geração que cresceu aprendendo a se referir a Deus como o cara lá de cima. Ele não é o cara lá de cima, ele é o Senhor. Queridos, eu nunca chamei o meu pai de você. Eu nunca chamei o meu avô, minha mãe, minha avó de você. Os meus filhos não me chamam de você. Eles são meus amigos, mas eles não me chamam de você. Eu não admito que a igreja do Senhor se refira a Deus como você. Eu não descobri isso. Eu ouvi alguém falar e eu disse, essa pessoa tem razão. Tem músicas lindas. Só quero ver você. Lindo demais. Mas aqui a gente não canta mais. Eu quero ver o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Respeite o nome do Senhor. Deus, minha mãe dizia, eu não sou sua parceira. Deus não é seu parceiro. Deus não é seu parceiro. Ele é o Senhor. Aqui, a gente não chama mais Deus de você. Amém? Guarda essa informação, a gente vai ter que mudar algumas coisas. Algum tempo atrás, alguém trouxe uma música aqui para a gente cantar, e a música dizia, me atraíste com cordas de amor. Eu digo, eu não conheço corda de amor. Eu nunca vi uma corda de amor. Por que a gente vai falar que Deus nos atraiu com cordas de amor? Ah, porque a música é assim. Então, se quiser cantar, a gente vai cantar assim, me atraíste com teus braços de amor, ou em teus braços de amor, mas com corda de amor, não. Então, se quiser mudar a palavra você por Senhor, a ti, alguém me perguntou hoje pela manhã, qual a diferença de tu para você? A gente não fala assim, você Senhor, a gente fala tu Senhor. A Bíblia fala tu Senhor, eu não vi na Bíblia, nunca ninguém se referia a Deus como você, mas tu Senhor tem na Bíblia. Então a gente vai continuar cantando a ti Senhor, tu Senhor, o Senhor, mas você, enquanto eu for pastor, onde eu for pastor, ninguém vai cantar chamando o Senhor de você. Amém? Rapaz, não sei se o som está cortando, ou se estão cortando meu som porque eu falei isso, não, né? Abra a sua Bíblia. Em 2 Crônicas, capítulo 34. Agora eu vou pregar. 2 Crônicas, capítulo 34. Eu sempre peço para o pessoal da técnica separar a mensagem do culto todo e a gente lança 2 vídeos. Um vídeo com o culto todo e um vídeo da mensagem. O vídeo da mensagem vocês vão lançar com essa palavra que eu dei. Beleza? Ok. 2 Crônicas 34 diz assim a palavra do Senhor. Alguém, por favor, me consiga água. Não é isso que a palavra do Senhor diz, não, mas vai ajudar um bocado. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor,
andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar ao Deus de Davi, seu pai. No 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares de Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali. Por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos, as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Foram a Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra. Em qualquer sorte de trabalho, outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do Senhor. Tendo ouvido o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, e a Safã, escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apaga, não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. Os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Oremos. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, privilégio de podermos proclamar a tua palavra, a tua verdade, Senhor, a todo mundo, através da internet. Que o Senhor nos dê essa ferramenta e que o Senhor possa fazer com que ela possa chegar aos lares, possa levar esperança, possa gerar transformação para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. O tema dessa mensagem: valorize os princípios divinos. Valorize os princípios divinos. Quando se fala em valorizar princípios, precisamos pensar no que são valores e princípios. Permita-me começar pelos princípios. Os princípios servem de base para estabelecer uma relação, servem de base para qualquer coisa que se vai fazer. Precisamos ter princípios. São verdades essenciais que promovem o bem comum. Deus estabelece princípios que norteiam o relacionamento do homem com Ele, consigo mesmo e com o próximo. Os valores falam daquilo que consideramos importante, do que valorizamos. Se quisermos agradar a Deus, torna-se imprescindível que valorizemos, que demos importância aos princípios que por Ele estabelecidos em sua palavra. Amém? Se quer agradar a Deus, valorize os princípios divinos. O Senhor tem princípios. O Senhor estabelece coisas que são imutáveis. Nós não temos o direito de mudar. E muitas vezes as pessoas estão brincando com os princípios divinos, estabelecendo seus próprios princípios, seus próprios valores, valores baseados nos seus princípios e não nos princípios divinos. Quer agradar ao Senhor? Valorize os princípios divinos. O personagem central do texto lido, o rei Josias, era filho do rei Amon, que era um rei mau. Também era neto de Manassés, que foi o pior rei da história de Israel. Então, só tinha um rei pior do que Amon, era Manassés, que era o pai dele. E Josias, ele, no texto aqui, ele é apresentado como filho de Davi. Por que ele é filho de Davi? Ele era descendente de Davi, e ele olha na descendência dele, e ele diz: eu não quero ser associado a Amon, eu não quero ser associado a Manassés, eu quero ser associado a Davi. Eu amo ao Senhor, eu temo ao Senhor, eu quero restaurar a adoração ao Senhor, eu quero ser associado a Davi. E ele é associado a Davi. Josias tinha 8 anos de idade quando começou o seu reinado, e reinou por 31 anos. Aos 16 anos de idade, no 8º ano do seu reinado, Josias começou a valorizar os princípios divinos, aleluia. O que o levou a buscar ao Senhor, a purificar, a Judá, a Jerusalém.
Josias derrubou os altares dos Baalins, os postes sagrados, esmagou todos os ídolos, reduziu-os a pó, despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Que reforma! Que coisa maravilhosa que Josias promoveu. No 18º ano do seu reinado, ele iniciou uma reforma no templo. E foi exatamente durante essa reforma que o livro da lei foi achado. E eu acho interessante o fato de que a Bíblia estava perdida na casa do Senhor. Nós, como igreja, precisamos ter a Bíblia em destaque. Nós temos um evento que agora está proibido por conta da pandemia, mas quando voltar a gente vai fazer. E tem um momento que a gente tem uma cruz como essa. Tem um momento que a gente traz a Bíblia dizendo assim, olha, a Bíblia, ela tem lugar de destaque nas nossas vidas e nos nossos lares. E eu gosto sempre de perguntar, onde está a tua Bíblia? Tem gente que não sabe onde está a Bíblia. Eu me lembro de uma história que o meu pastor contava. Que ele foi fazer uma visita, na verdade um pastor foi fazer uma visita para uma irmã. E no meio da visita, o pastor pergunta, irmã, você tem lido a Bíblia? Ela disse, pastor, não, porque eu perdi meus óculos. E eu não consigo, já tentei ler umas 3 vezes, mas toda vez que eu pego, a letra fica dançando na minha frente. Ele disse, então pega a sua Bíblia, que eu vou ler para você. Ela pegou a Bíblia e entregou ao pastor, quando ele abriu os óculos, estava dentro da Bíblia. Isso mostra o quê? Ela não tentou ler a Bíblia. Ela disse que tinha tentado algumas vezes. Às vezes a gente sabe onde os óculos estão, a gente sabe onde a Bíblia está. A gente tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia no computador, mas a gente não valoriza a palavra de Deus. E se a gente não valoriza a palavra de Deus, nós jamais valorizaremos os princípios divinos, porque eles vêm pela palavra. O Espírito de Deus clama à sua igreja, igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus? Valorize os princípios divinos, em nome de Jesus. Quando valorizamos os princípios divinos, o Espírito Santo gera em nós transformação, trazendo, em primeiro lugar, reconhecimento de pecado e humilhação. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Por que ele rasgou as suas vestes? Em sinal de humilhação, em sinal de arrependimento diante do Senhor. E o que fez isso? No momento que ele se volta para Deus, que ele começa a promover as reformas, o Senhor põe na mão dele a Bíblia Sagrada. Põe na mão dele o livro da lei. E ali ele é confrontado. A sua vida, a vida do seu povo e o projeto de Deus. Ele rasga as suas vestes. Ele diz, Deus, nós estamos muito longe disso. E o que é que a gente faz quando a gente percebe que está muito longe do projeto que Deus tem para nós? Não basta encontrar a palavra, é necessário conhecer o seu conteúdo. Não basta portar uma Bíblia, é necessário conhecê-la, estudá-la, vivê-la. Precisamos ser transformados pela palavra. Deixe que a palavra de Deus mude os seus valores. Deixe que a palavra de Deus apresente os princípios divinos para a sua vida, o projeto que Deus tem para você. Permita que a palavra confronte os seus pecados e te conduza à restauração, voltando a valorizar os princípios divinos. Amém? Quando você valoriza os princípios divinos, você vai reconhecer o seu pecado, você vai se humilhar perante o Senhor, e Deus, no mover do seu Espírito, vai promover transformação. Em nome de Jesus. Eu acho maravilhoso o fato de que não existe condição, guarde essa verdade, não existe condição que o homem esteja, que ele não tenha a condição de se arrepender e voltar. Por mais dura, mais podre, mais imunda que seja a sua situação moral e espiritual. O endemoniado gadareno,
Ele tinha cerca de 3.000 demônios dentro dele. Ele não era seguro, detido, contido, nem com correntes. Ele quebrava tudo. Mas Deus o restaurou. E sabe o que eu acho lindo? Quando Jesus restaura aquele homem, liberta ele daquela legião de demônios, o homem diz assim: Senhor, eu vou contigo para onde o Senhor for. Jesus diz: não, volte para a sua casa. Ele morava em Decápolis, uma região onde haviam 10 cidades. Eu tenho certeza que quando ele chegou lá, foi todo mundo correndo, fechando a porta, porque o endemoniado está por aí. Jesus disse: volte para a sua casa e conte aos seus o que o Senhor fez por você. Se eu tivesse do lado, eu ia puxar assim o manto, a roupa de Jesus, e disse: Jesus, o senhor não conhece esse cara não. O senhor está fazendo desse cara um missionário, ele é um possesso, ele vive no cemitério, eu já ia dizer no seminário, mas não, foi no cemitério. Ele vive no cemitério e quebra tudo, e é um terror. Agora o senhor vai fazer desse cara um missionário? Eu tenho uns 3 currículos no meu bolso aqui, de gente muito melhor para o senhor lançar como missionário. E Jesus ia dizer assim: fica na tua, eu sei o que eu estou fazendo. Jesus transforma aquele homem num missionário. Ele volta para a sua cidade, volta para a sua família, volta para Decápolis. 10 cidades começam a perceber o poder de Deus para transformar vidas. Valorize os princípios divinos. Em segundo lugar, quando valorizamos os princípios divinos, o Espírito Santo faz com que você possa buscar ao Senhor e a sua vontade. Ele promove busca do Senhor e da sua vontade. O rei, em 2 Crônicas 34, 21, ele diz assim: ide consultai ao Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, aleluia, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Ide, buscai ao Senhor, consultai ao Senhor por mim. A leitura da palavra deve nos impulsionar a buscar mais a Deus. Deve produzir uma sede intensa pelo conhecimento do seu plano e da sua vontade em nossas vidas. Você sabia que Deus tem um plano na sua vida? Aleluia! Quando eu era bem jovenzinho, foi um dia desse, eu tinha uma vizinha, uma senhora, Dona Zita, ainda está viva, para a glória de Deus. Ela passava, eu estava sentado no portão da minha casa, e ela sempre vinha da feira, e aí ela passava e dizia assim: Jade, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Oh, coisa maravilhosa saber disso. Meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Começa a valorizar os princípios divinos, e o Senhor vai mostrar o plano que Ele tem para você. Mais que isso, Ele vai promover a realização desse plano. Se disponha nas mãos do Senhor, e você vai ver que Deus não é Deus de brincadeira. Josias não conhecia a palavra. Ele percebeu o estrago de se permitir viver em uma nação que despreza as verdades de Deus. Com 8 anos, Josias se torna rei. Com 16 anos, ele começa a promover uma reforma. Com 26 anos, ele encontra o livro da lei. São 26 anos em que ele nunca ouviu falar desse livro. Imagina como estava a nação. Mas encontraram o livro da lei e o trouxeram ao rei. E ele rasgou seu coração e a sua alma diante do Senhor, aleluia. Sabe o que isso promove?
reconhecimento de pecado e humilhação, busca do Senhor e da sua vontade. Em terceiro lugar, renovação de aliança. Segundo Crônicas 34, de 29 a 33, fala dessa renovação de aliança. Diz assim: então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Observa que era chamado de livro da lei até então. Aqui ele já se refere como livro da aliança. Aliança é um compromisso unilateral, não é bilateral. Ou seja, independe de você cumprir a sua parte, eu vou cumprir a minha parte. O Senhor é o nosso Deus, independente do que Ele fizer. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus testemunhos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, concordaram com ela. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Pais, obriguem os seus filhos a vir à igreja. Ah, não, mas não pode não, obrigue. Obrigue. O Senhor está dizendo, obriga. Está debaixo do teu teto, meu irmão? Come do teu pirão, vai provar do teu cinturão. Obrigue a vir à igreja. Não abra mão, não. Aliança, tinha uma aliança chamada, eu acho maravilhoso, e a Páscoa me lembra disso. Existiam várias alianças, mas uma aliança me chama a atenção. Era chamada Aliança do Limiar. O que era a Aliança do Limiar? Quando eu recebo alguém na minha casa, essa pessoa passa a soleira da porta, que é o limiar da porta, ela está sob os meus cuidados. Eu vou cuidar dela. Essa é a aliança do limiar. Então, algumas pessoas, para mostrar que outros eram bem-vindos, eles ungiam o limiar da porta. E havia um costume, quando os reis visitavam os povoados, em que eles colocavam o sangue do animal, mostrando que o novilho cevado foi morto. Para quem? Para o rei. Quando o filho pródigo volta, o pai manda matar o novilho cevado, recebendo com a mesma honra que receberia um rei. Isso é lindo. Mas, muitas vezes, o exército, os soldados do rei, eles iam até a cidade para ver, antes do rei chegar, fazer a segurança, e eles viam algumas casas que não tinham o sinal na soleira da porta. Ou seja, aqui o rei não é bem-vindo. E eles entravam, espancavam e às vezes até matavam pessoas. Então começou um costume de as pessoas colocarem o sangue nos umbrais das portas e janelas, para que o exército passando visse logo e não houvesse perigo de querer entrar e causar qualquer dano. Então, quando o rei chegava, ele sabia que era bem-vindo. A Páscoa, ela foi instituída na saída do povo de Israel do Egito. E foi dada a ordem para que onde houvesse um crente, onde houvesse alguém que tem aliança com o Senhor, que fizesse o sinal nas ombreiras das portas, colocando o sangue de animal. Eu sempre tive a visão de que aquele sinal estava dizendo, o anjo da morte não deve entrar aqui. Mas depois que eu conheci sobre a aliança do limiar, eu vejo que aquilo é muito mais profundo. Com aquele sinal, nós estamos dizendo, Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Tu és o nosso rei, e o rei é bem-vindo na minha casa.
eu tenho uma aliança com o rei. O rei é bem-vindo na minha casa. Ele pode chegar, ele pode entrar a qualquer hora do dia ou da noite, ele pode ficar. Ele é bem-vindo nessa casa. Você pode declarar hoje ao seu Senhor: Deus, tu és bem-vindo na minha casa. Renove a sua aliança com o Senhor. Aleluia, Jesus. A quarta coisa, que é promovida pelo Espírito Santo, quando você valoriza os princípios divinos, é avivamento. O avivamento é algo maravilhoso. Derramar do Espírito Santo, a restauração que o Espírito Santo opera na tua casa, na tua vida, no teu ministério, nos planos que o Senhor tem para você. Ele reaviva, Ele renova, Ele tira a cinza, tira a poeira, e a brasa, ela volta a brilhar, ela volta a ser aquecida. Aleluia. Eu acho tremendo o fato de que Josias, um menino que começou a reinar com 8 anos de idade, ele foi quem realizou a maior Páscoa. Não foi Davi, não foi Salomão, não foi Saul. Quem realizou a maior Páscoa da história de Israel foi Josias. O texto bíblico diz que nunca houve. Segundo Crônicas 35, 18 e 19, diz assim: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias. Com 26 anos, ele celebrou a maior Páscoa da história de Israel. A Páscoa, ela nos apresenta a vitória do Cordeiro, aleluia. O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, ele ressuscitou, aleluia. Nós adoramos ao Senhor, porque Ele é bem-vindo na nossa casa e na nossa vida. A valorização dos princípios divinos produzirá mudança em nossas vidas, nos conduzindo a um pleno avivamento. Você quer um avivamento na sua vida? Você quer um avivamento na sua casa? Valorize os princípios divinos. Precisamos urgentemente voltar à palavra de Deus e dar-lhe o devido lugar em nossas vidas, em nossos lares e em nossas igrejas. Estude a Bíblia. Proclame o seu teor a todos, e os céus se moverão em seu favor, aleluia. Disponha-se a ser usado pelo Senhor e ajude a mudar essa geração, através da proclamação da sua palavra. Seja, todos os dias, confrontado pela palavra e se posicione. Não adianta você ouvir a palavra e nada acontecer. Você tem que se posicionar. Conhece os princípios divinos? Valorize-os. Viva por eles. Pague um preço por eles. E o avivamento vai acontecer. Em nome de Jesus. Eu queria que você, que está em casa agora, você pudesse chamar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, e que você pudesse se colocar diante de Deus em oração. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo. Se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo depois de 1 ano, 2 anos, numa madrugada, sozinho. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus chama você a se posicionar diante da palavra. E fazer dessa, mesmo que não seja Páscoa, né? Hoje é Páscoa, mas talvez quando você esteja assistindo não seja. Mas vai ser um momento de vitória, a maior Páscoa da tua vida, um momento de restauração. Fecha os teus olhos.
Pai bendito, nós queremos colocar diante de Ti cada uma das pessoas que está ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem. Cada um que se prostrou diante do Senhor para Te adorar, bendizer o Teu nome. Deus, nós somos confrontados pela Tua palavra. Somos confrontados pelo mover do Teu Espírito e somos desafiados a valorizar, dar importância aos princípios divinos que o Senhor estabelece na Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Teu Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações. Hoje, nós nos colocamos diante de Ti, dizendo: Deus, recebe a minha vida, recebe, Senhor, o meu coração, ser Senhor da minha vida e do meu lar.